O que é ideologia? Isso é o que você vai ficar sabendo após assistir mais esse vídeo do canal O Que É. Aproveite a oportunidade para deixar o seu like e se inscrever no canal. Ideologia. Existe uma variedade de coisas que podem ser classificadas como ideologia, como ideologia de gênero, ideologia política, ideologia comunista, ideologia capitalista. Temos a música Ideologia do Eterno Cazuza. Enfim, são inúmeros os tipos de ideologia, mas a proposta do vídeo de hoje é explicar o que é ideologia. Bom, ideologia é uma palavra que tem diferentes significados. Como surgiu a ideologia? O conceito de ideologia apareceu no contexto das transformações sociais e políticas que caracterizaram os séculos XVIII e XIX, no encadeamento das revoluções industrial e francesa. Desde o seu aparecimento até os dias atuais, há um forte debate a respeito do papel que as ideias ocupam na sociedade. A proposta inicial da ideologia tinha o propósito de ocupar o lugar da teologia, para atender o mundo que abandonava as explicações menos elaboradas dos representantes de Deus na Terra. Iniciava-se um novo caminho. Essa nova estrada buscava explicações científicas, deixando de lado as explicações divinas. A ideologia não é uma coisa fácil de explicar com simplicidade, visto que essa explicação vai depender do tempo em que a expressão é usada e dos pensadores que a utilizam, existindo assim muitas definições de pensadores sobre o que é ideologia. Definição de ideologia. É possível dizer que a ideologia é um conjunto de princípios elementares que descreve o ponto de vista de uma pessoa ou de um grupo em uma determinada época histórica, sob a visão de mundo desse grupo, principalmente em relação às questões políticas e sociais. Essas são as características da ideologia que têm mais destaque. A ideologia também analisa a doutrina filosófica central no estudo do nascimento das ideias. Ideologia no dicionário. Quando consultado o dicionário, descobrimos que ele diz que a ideologia é a ciência concebida pelo filósofo francês que no Brasil ficou conhecido como Conde de Tracy, que atribuiu a origem das ideias humanas às concepções do mundo exterior. Atualmente, a ideologia é estudada nos cursos de filosofia e sociologia. A ideologia segundo Tracy. Trata-se do estudo das ideias. Para termos ideias, precisamos estudar as nossas próprias ideias e principalmente as ideias dos outros. Observe que nesse momento você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, mas para chegarmos até esse momento, antes foi preciso que o padre gaúcho Landel de Moura tivesse inventado o rádio. Depois disso, com base no rádio, foi criada a televisão. Depois foi criado o ENIAC, o primeiro computador do mundo, a internet, o Google, para finalmente ser criado o YouTube. Conseguiu perceber que tudo isso só existe em razão de uma pessoa ter dado prosseguimento ao trabalho feito anteriormente? Essa evolução tecnológica é um bom exemplo de estudo das ideias para ter ideias. Você conseguiu compreender que a evolução sempre ocorre com base em estudos anteriores? Compreendeu que a grande capacidade humana não é a criação, mas é a evolução com base nos trabalhos realizados anteriormente, e que isso acontece desde que o mundo existe? Se você compreendeu isso, então você conseguiu compreender o que é a ideologia segundo Tracy. Ideologia segundo Napoleão. Após a derrota de Napoleão na Rússia em 1812, ele passou a receber críticas do Conde de Tracy sobre a forma de conduzir o governo francês. Napoleão, então, dispara uma alfinetada, chamando Tracy e o seu grupo de seguidores de ideólogos, querendo dizer que esse grupo de críticos tinha uma ideia falsa da realidade. Raymond Williams afirmava que o conceito de ideologia poderia ser definido basicamente como um sistema de crenças de um grupo social. Nessa categoria estariam incluídos os valores, as ideias e os projetos de um grupo social específico. Como um sistema de crenças ilusórias, Williams diz que as crenças ilusórias são baseadas em critérios impossíveis de serem comprovados com o conhecimento verdadeiro, que seria o conhecimento científico. Isso aqui é muito importante, e você vai ver a razão mais adiante. A ideologia segundo Karl Marx. Para o famoso líder dos comunistas, ideologia é uma falsa consciência elaborada pela classe dominante para manter a sua situação atual em relação à classe trabalhadora. Ideologia segundo Terry Eagleton. Ele diz que a condição de ser oprimido tem algumas pequenas compensações, e é por isso que às vezes estamos dispostos a tolerá-la. O opressor mais eficiente é aquele que persuade seus subalternos a amar, desejar e identificar-se com o seu poder. E qualquer prática de emancipação política envolve a mais difícil de todas as formas de libertação, o libertar-nos de nós mesmos. Para que serve a ideologia? O autor e professor John Thompson diz que a ideologia serve para estudar os modelos pelos quais o significado ou a significação contribui para manter as relações de dominação.
Veja alguns exemplos. Uma força dominante poderia se legitimar no governo promovendo crenças e valores compatíveis com os seus, desmerecendo ou difamando ideias contrárias às suas, eliminando formas rivais de pensamento ou obscurecendo a realidade social para favorecê-lo. Então, essas são algumas formas usadas pelos poderosos para se manterem no poder. E você, conhece alguém que age ou agiu dessa forma? Deixa aí nos comentários o nome do poderoso de quem estou falando. Isso é claro se você sabe de quem eu estou falando. Depois de alguns comentários, darei a resposta. Conseguiu entender por que é tão complicado definir ideologia? Se você prestou atenção na definição de cada autor, deve ter notado que cada um acaba contradizendo o outro. Não percebeu? Então volta o vídeo e veja de novo a visão de cada pensador. Não vou falar em que ponto cada um deles contradiz o outro para não causar polêmica. Cada um que tire suas próprias conclusões. O que não é ideologia? É difícil entregar um pacotinho fechado do que é ideologia. Entretanto, definir o que não é ideologia é mais fácil. Por exemplo, se você não consome carne porque acha errado alguém morrer para você viver, até esse ponto você tem uma filosofia de vida. No entanto, se você não consome carne porque acredita que assim você está contribuindo para a quebra dos pecuaristas, aí, nesse segundo caso, você está se enquadrando com a ideologia de esquerda. Se até aqui você não tinha percebido como é complexo definir ideologia, agora tenho certeza que você percebeu. Ideologia também tem fortes relações com poder. Então, vamos ver duas questões para ver se você conseguiu entender o tema de hoje. Existe pessoa que não tem ideologia? Para responder essa questão, primeiro é preciso saber que ideologia é um conjunto de pensamentos e ideias sobre questões sociais e políticas, para somente depois desse primeiro passo você pensar se existe ou não alguém que não tem ideias sobre essas questões. Pois é, essa questão é muito difícil de ser respondida com exatidão, mas de forma geral é possível dizer que não exista pessoa que não tenha ideologia. Como combater um tipo de ideologia? Pelo que a gente viu até aqui, acredito que ficaram claros os seguintes pontos. Ideologia é o pensamento coletivo sobre determinados assuntos, principalmente sobre questões políticas e sociais. Ponto 2. No geral, todos temos ideologia. E ponto 3. A ideologia não é o pensamento solitário de uma pessoa, mas é o pensamento coletivo a respeito de determinado tema. Sendo assim, para combater um tipo de ideologia, somente aplicando outro tipo de ideologia. Bom, se você gostou do assunto de hoje, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.